Vamos falar de um personagem que é fundamental nesse processo de entender a dinâmica do trabalho ou a dinâmica da administração. De novo, a administração aqui não como uma ciência formal, né, um curso ou uma faculdade, mas sim todo o processo que envolve todos nós que trabalhamos, que temos nossas relações de trabalho, relações profissionais, relações pessoais, relações hierárquicas, né, com superiores, com chefes, com líderes, com subordinados, enfim. Compreender essa dinâmica é fundamental para qualquer gestor. E para compreender essa dinâmica, um dos personagens que nós temos que destacar é o que criou a primeira grande teoria da administração, que talvez tenha escrito o primeiro livro mais formal, que tenha estudado mais profundamente as empresas. Estamos ainda no período do Fordismo, há pouco mais de 100 anos atrás, e um engenheiro chamado Frederico Winslow Taylor, mais conhecido como Taylor, andava ele com um cronômetro embaixo do braço, andava ele com seus cadernos para fazer desenhos, e a sua tarefa consultiva era basicamente espalhar uma ideia que era dele, de aumentar a produtividade do trabalho, melhorando os recursos, melhorando o processo, melhorando o sistema, melhorando o modelo. Então o que ele fez? Ele ia nas empresas, né, assim que contratado, apresentava suas ideias e analisava o trabalho de cada operário, de cada trabalhador. Ele desenhava os processos. Então o rapaz ia construir um muro, né? Então lá deixava o estoque lá naquele canto lá de tijolos. Então o funcionário lá, o operário ia até lá o tijolo, pegava o tijolo, vinha até aqui a obra, colocava o tijolo, assentava lá o cimento e Taylor cronometrava quanto tempo isso levava e desenhava todo o processo e depois pensava, bom, como é que nós podemos reduzir desperdícios, eliminar desperdícios e deixar o trabalho mais racional, né? Então, uma boa dose de bom senso. Por exemplo, vamos aproximar o estoque aqui da obra, assim eu já evito tantos passos que ele dá de ida, tantos passos que ele dá de volta. Ou elevar aqui o estoque de tijolos numa altura, numa bancada, para evitar o movimento que ele faz de se abaixar, pegar o tijolo, de se abaixar, colocar o tijolo e assim por diante. Então essa lógica de você eliminar os desperdícios, de racionalizar o trabalho, as etapas que não são necessárias, você corta, você pula, você junta, você melhora, a fim de reduzir o tempo, né? E a fim de ganhar produtividade, melhorando o próprio processo, do que hoje chamamos de ergonomia, né? Nossa postura no trabalho, ali frente ao computador, né? Tem como origem ou como base muito as ideias ali tayloristas, né? Desse período como é conhecido. E ele lançou um livro, Princípios da Administração Científica. Então isso marca a primeira grande teoria da administração. Das três primeiras e principais que nós iremos abordar ainda dentro desse curso aqui pelo SEI. E vamos entendendo, né, gente, que não havia ali perspectiva sociológica. O ser humano nessa época não era o ser humano que nós conhecemos hoje, com a nossa preocupação com sustentabilidade, com qualidade de vida dele, do funcionário, né? Ali, o operário era um apêndice da máquina. A máquina, o maquinário, a instrumentação era muito mais importante do que as pessoas que trabalhavam, né? Então, o trabalho de Taylor, embora tivesse esse olhar pelo ser humano, não era por ele, ser humano, mas sim pelo trabalho que ele executava, na medida que o objetivo era que o empresário tivesse maior produtividade. A tal ponto, gente, que Taylor foi chamado para uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, na Casa Branca americana, naquela época. Os senadores estavam muito preocupados que toda empresa que usava as ideias de Taylor, seja as ideias científicas, né, dos princípios da administração científica, a produtividade do trabalhador aumentava 200, 300, 500, 600% com o mesmo salário. E aí os senadores estavam implicando com a ideia de que os trabalhadores provavelmente estão sendo subjugados a trabalhar mais com o mesmo recurso financeiro, com o mesmo salário. E Taylor teve ali que rebolar para se explicar de que não, de que era uma melhoria no processo, no desenho do processo, né? No estudo de fadiga que ele fazia do trabalhador, as causas do cansaço, como isso podia ser evitado, que tudo isso acabava gerando ou resultando num aumento de produtividade. E assim foi, ele conseguiu se explicar satisfatoriamente
E as ideias científicas varreram as empresas americanas, foram usadas por todas as grandes empresas. E quando os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial, já entraram com muita vantagem quando todo país que entra em guerra acaba transformando parte da sua indústria em indústria bélica. E a capacidade produtiva de armamento, já usando a lógica científica, já era bastante interessante, que colocava os americanos numa posição até de destaque estratégico ali frente à guerra. Então, portanto, essa primeira grande teoria da administração, a teoria científica, hoje temos um olhar crítico às situações lançadas por ela à época, mas boa parte, ou ainda muitas coisas que as empresas fazem, ainda tem como base a lógica mecanicista, a lógica taylorista, ou parte pelo menos dessa lógica. Hoje em dia, na Toyota moderna, há engenheiros japoneses com cronômetro avaliando tempos, avaliando movimentos, avaliando fluxos, né? É óbvio que essas são situações muito similares à ideia primeira de Taylor, ali um pouco mais de 100 anos atrás. Hoje encontramos empresas preocupadas em reduzir custos via dar mais racionalidade ao trabalho. Veja, essas são expressões, são princípios da administração científica. Portanto, compreender essa teoria, ter o olhar crítico, fazendo essa adaptação para o mundo atual, o mundo de hoje, é fundamental para todo aquele que almeja ser um bom gestor ou todo aquele que queira se desenvolver dentro do seu ambiente de trabalho.